pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse aviãozinho super fofo, que dá para usar no mobile, dá para fazer aplicação em vários outros lugares e é super facinho de fazer. Espero que vocês gostem. Hoje, para fazer o nosso aviãozinho, eu escolhi aqui o fio Balloon Amigo. Eu vou usar ele aqui em 4 cores, mas você pode usar o fio da sua preferência, pode usar fio amigurumi. Lembrando que quanto maior a espessura do fio, maior vai ficar o seu aviãozinho. E quanto menor a espessura do fio, menor vai ficar seu aviãozinho. Então, se você usar, por exemplo, o fio Barroco 6, o aviãozinho vai ficar maior. Se você usar o fio Charme, o aviãozinho vai ficar menor. Lembrando sempre de usar uma agulha que seja compatível ao fio que você escolher, tá bom? Então, aqui eu vou usar hoje o fio Balloon Amigo e vou usar a agulha de crochê de número 2 milímetros. Nós vamos precisar também de enchimento, de um marcador de pontos e de uma agulha de tapeçaria. Vamos começar então o nosso trabalho? Eu vou começar aqui então com o meu fio na cor lilás. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel. Eu vou fechar aqui o meu anel puxando o fio. E a nossa primeira carreira já está pronta. Na segunda carreira, nós vamos fazer um total de 6 aumentos. Então, para cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Dois, 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos na nossa carreira de número 2. Agora, na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Você pode tanto começar a carreira com o ponto baixo sozinho ou começar a carreira com o aumento. Fica a sua escolha, tá bom? Aqui eu vou começar com o aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto, eu faço um aumento. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto desse aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Essa é a sequência dessa carreira. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, até chegar novamente no marcador. Prontinho, terminei aqui a nossa terceira carreira. Agora, na nossa carreira de número 4, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 2 pontos baixos. Então, eu vou tirar o meu marcador. Aonde estava o meu marcador, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Coloco novamente o meu marcador no primeiro ponto desse aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Então, a sequência será um aumento, 2 pontos baixos por toda a carreira. Agora, na nossa carreira de número 5, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 3 pontos baixos.
Então, onde estava o meu marcador, eu vou retirar aqui e vou fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. Vou colocar o meu marcador no primeiro dos 2 pontos. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira, até chegar aqui novamente no marcador. Um aumento e 3 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora eu vou fazer aqui o meu último ponto. Nesse último ponto, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador, pra não me atrapalhar. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu já peguei aqui o meu fio amarelo, que é o próximo fio que eu vou usar, e fiz uma laçadinha inicial, ó. Então, na hora que for fazer o último ponto aqui, eu vou iniciar o meu ponto baixo, e na hora de finalizar ele, eu já vou finalizar com a outra cor que eu quero utilizar. Então, eu vou entrar aqui, ó, na laçadinha inicial, e vou puxar o fio aqui pra dentro, ó. E agora, nós vamos começar a trabalhar a próxima carreira já com a cor amarela. Nessa próxima carreira, a sequência será um aumento, 4 pontos baixos. Então, aqui é onde estava o meu marcador, eu já vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento, 4 pontos baixos. E assim, nós vamos repetir até chegar aqui no final da carreira. Prontinho, ó, cheguei no último ponto da minha carreira. Essa carreira que nós fizemos agora, nós ficamos aqui com um total de 36 pontos, contando aqui os pontos de toda a carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem fazer aumentos. Aqui, como eu já vou cortar o meu fio lilás, eu já vou tentar arrematar ele aqui atrás, olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui pra fazer o ponto baixo, olha. E eu vou deixar o fio lilás dentro do meu ponto por alguns pontos, ó. Vou fazer aqui os 4 pontinhos com o fio lilás dentro pra eu conseguir arrematar sem que ele desmanche depois. Ó, fiz aqui 4 pontos. Vou cortar o meu fio lilás aqui atrás. E ele já tá bem seguro, tá vendo? Não corre o risco de soltar. Agora, nós já podemos trabalhar aqui normalmente. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, até chegar aqui no final da nossa carreira. Chegando aqui novamente no final da nossa carreira, e nós vamos fazer mais uma vez uma troca de cor. Vou fazer aqui o meu último ponto, vou tirar o meu marcador. E agora, nós vamos trocar para o fio na cor rosa. Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E já vou fechar ele com a nova cor. Prontinho. E agora, nós vamos começar a trabalhar com o fio na cor rosa. Essa agora vai ser a nossa carreira de número 8. Onde nós vamos fazer a sequência de um aumento, 5 pontos baixos. Então, aonde estava aqui o meu marcador, eu vou fazer um aumento. E vou seguir aqui fazendo 5 pontos baixos, um em cada ponto da carreira de base.
e nós vamos repetir essa sequência por toda a carreira até chegar aqui no final dela, fazendo um aumento 5 pontos baixos. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 42 pontos. Agora, da nossa carreira de número 9 até a carreira de número 20, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 12 carreiras de ponto sobre ponto, sem fazer aumentos. Sempre lembrando de colocar o marcador no início da carreira, para a gente não se perder. Eu vou fazer aqui as minhas 12 carreirinhas e eu já volto com vocês. Terminamos aqui, então, as nossas 12 carreiras. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto da minha carreira. E no próximo ponto, nós vamos fazer uma diminuição. Então, ó, pego aqui a laçadinha da frente, no próximo ponto, pego a laçadinha da frente, puxo o fio com os dois juntos e faço o meu ponto baixo. Fiz aqui a minha diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por toda a carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar novamente lá no marcador. Na nossa próxima carreira, que é a carreira de número 22, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Nossa próxima carreira, que é a carreira de número 23, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz os meus 4 pontos. Vou pôr o marcador no primeiro, no próximo eu vou fazer uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira até chegar novamente no marcador. Na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, sem fazer diminuições. Agora, na carreira de número 26, nós vamos fazer a sequência aqui de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz os meus 3 primeiros pontos. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Vamos novamente repetir a sequência até chegar ao final da carreira. Vamos fazer agora novamente uma carreira de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Eu fiz uma pausa aqui e antes de dar continuidade, eu já coloquei aqui o enchimento dentro da minha peça.
tá? Agora, nós já vamos fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 28, onde nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, no próximo, uma diminuição. E nós vamos repetir até chegar ao final da carreira. Vamos repetir essa mesma sequência. Carreirinha finalizada, agora vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Mais uma carreira sem fazer diminuição. Vou novamente fazer uma pausa aqui, já terminei a minha carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer uma pausa que eu vou colocar um pouco mais de enchimento. Nesse finalzinho, a gente tem que ir colocando enchimento aos poucos mesmo. A gente faz 3, 4 carreirinhas e vamos colocando enchimento pra peça ficar bem preenchida, né? Colocando aqui. Agora, para finalizar a minha peça, eu vou fazer uma carreira com a sequência de um ponto baixo e uma diminuição, e depois nós vamos fazer 6 diminuições para finalizar. Então, nessa próxima carreira, que é a carreira de número 30, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir por 6 vezes essa sequência. Então, agora aqui eu não vou usar marcador, tá? Ó, um ponto baixo, no próximo uma diminuição. Por 6 vezes. E agora, para finalizar, nós vamos fazer as 6 diminuições.
Agora aqui eu já posso arrematar o meu fio e com a ajuda de uma agulha de tapeçaria nós vamos finalizar aqui. Agora, nós vamos fazer a asinha do nosso avião, que é essa parte rosa aqui, da lateral. Aqui eu vou usar com vocês o fio na cor lilás. Nós vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer os nossos 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, eu puxo o fio e fecho o meu anel. Na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo por toda a carreira. Então, eu fiz aqui o meu primeiro aumento, no próximo um ponto baixo, e assim nós vamos caminhar por toda a carreira. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 8 pontos baixos por 2 vezes. Então, aonde estava o meu marcador, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo, nós vamos fazer um aumento e novamente 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós finalizamos aqui essa carreira com um total de 20 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. 5 carreiras sem fazer aumento e sem fazer diminuições. Prontinho, pessoal. Fiz aqui as minhas 5 carreirinhas. Aqui eu já posso arrematar o meu fio. E nós vamos fazer 2 vezes essa peça aqui. Nós vamos fazer 2 asinhas dessa daqui. Eu vou cortar aqui já deixando um espaço de linha pra costurar. Ó. E a nossa asinha fica assim. Certo? Agora, vamos pra nossa próxima parte. Agora, nós vamos fazer esses detalhes aqui da parte de trás. Eu também vou usar o fio azul. Esses dois aqui são iguais e esse daqui é diferente. Vamos fazer primeiro esses dois aqui de trás. Para fazer esses, a gente vai fazer um anel mágico e dentro do anel nós vamos fazer os 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu fecho o meu anel. E nós vamos fazer na próxima carreira os nossos 6 aumentos, um aumento em cada ponto da carreira de base.
Prontinho. Feito 6 aumentos, agora nós vamos fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 3 carreirinhas de 12 pontos baixos cada uma. Prontinho, ó. Feito aqui as minhas 3 carreirinhas em ponto baixo, eu já posso arrematar o meu fio e cortar aqui, deixando um espaço de linha pra gente costurar. Ó, fica assim. Esse daqui nós vamos fazer mais um. Nós vamos ter 2 desse modelinho aqui. Agora, pra fazer esse de cima aqui, o que que eu fiz? Eu fiz o anel mágico, fiz os 6 pontos baixos dentro do anel e fiz a segunda carreirinha com 6 aumentos, um aumento em cada ponto da carreira de base. Agora, nós vamos fazer, na próxima carreira, um aumento, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, um aumento e mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, nós finalizamos aqui essa carreira com 14 pontos. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Cada uma das carreiras vai ter aí o total de 14 pontos baixos. Finalizando aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto, nós já podemos arrematar o nosso fio, deixando aqui o espaço de linha para costurar. E agora, nós vamos fazer a hélice do nosso avião. Para fazer a nossa hélice, eu fiz aqui um anel mágico, 6 pontos baixos e os nossos 6 aumentos, um em cada ponto da carreira de baixo. Agora, nós vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, um aumento e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos a carreira com 14 pontos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira vai ter 14 pontos baixos. Feita aqui, então, as nossas 4 carreirinhas, agora a gente vai fazer uma diminuição. Opa! Uma diminuição e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, nós vamos fazer uma diminuição e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Ficamos aqui com 12 pontos. Agora, nós vamos finalizar fazendo 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fazer isso aqui, pessoal, 2 vezes. Em uma delas, nós vamos cortar, deixando um espaço de fio,
para costurar. Igual eu fiz aqui, ó. Deixei um espacinho de fio. No outro, a gente já vai cortar deixando um fiozinho menor e nós vamos esconder esse fio aqui dentro. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Eu vou puxar esse fio aqui pra dentro pra esconder ele. Prontinho, ó. Fica assim. Certo? Então, agora nós temos duas partes. Uma assim, sem fio, e uma com fio pra gente costurar. Como eu sei que vai surgir essa dúvida, eu já vou explicar pra vocês. Por que que eu não faço direto? Como assim direto? Eu venho, né, chego até a diminuição, depois eu já vou fazendo essa outra parte junto com essa. Não faço separado, faço junto. Por que que eu não faço assim? Porque se eu fizer junto, eu vou ter que arrematar o meu fio aqui. E eu sinto que quando eu faço o arremate do fio aqui, as pontinhas não ficam redondinhas assim. Não fica tão bonitinho, tão delicado. Por isso que eu prefiro fazer separado e costurar aqui depois, tá bom? Agora eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria aqui. Com a minha agulha de tapeçaria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o fio, ó, e nós vamos dar alguns pontinhos unindo as duas peças. Então, ó, alguns pontinhos aqui. Pontinho, ó. Uni aqui as minhas duas peças. Agora, nós vamos costurar a hélice no avião. Nós vamos posicionar aqui bem no meio. E com esse mesmo fio, nós vamos começar a costurar. Ó, eu vou entrar aqui, ó. Já sai aqui em cima. Vou passar aqui por fora. Bem no meio da hélice. E nós vamos fazer esse movimento aqui algumas vezes, ó. Pra costurar bem aqui no meio. Passar mais uma vez. Prontinho, ó. E aqui eu já posso arrematar o meu fio. E fica assim. Agora, nós já vamos costurar as nossas asinhas. Pra costura, pessoal, não tem segredo. Tanto a costura da asa, quanto desses detalhes aqui atrás, olha. Eu vou fazer a mesma costura, vou mostrar pra vocês. Eu vou posicionar, né, aqui é onde eu quero costurar. Aqui assim. Prontinho, posicionei. Tô aqui com a minha agulha de tapeçaria. E é aquela costura comum que eu já faço aqui no canal e eu mostro sempre pra vocês. Olha, eu dou um pontinho na peça, na minha base, que no caso é aqui na parte rosa. E outro pontinho aqui na peça lilás, ó. Um pontinho na base da peça. E outro na minha peça lilás. Sempre aqui, ó, de dentro pra fora. Outro aqui na base. E assim nós vamos costurando, dando a volta em toda a peça, ó.
bem devagar, sem pressa, com cuidado, com carinho, porque a costura, ela é paciência, cuidado. Olha como vai ficando a costura. Tá vendo? Então, nós vamos fazer aqui em toda a volta, depois nós vamos fazer aqui do outro lado, até chegar aqui no final e arrematar. Pessoal, já finalizei aqui a costura do meu aviãozinho e ele já está pronto. Vocês gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa aula e quais os próximos vídeos que você quer ver por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.